Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, quarta-feira, dia 16 de setembro, hoje vou utilizar um texto muito conhecido, mas talvez, por força desse texto, uma palavra ganhou um significado que não tinha quando foi escrito. 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. E aparece a palavra Ebenezer, e que ganhou esse significado, até aqui nos ajudou o Senhor, mas não é esse sentido. Ebenezer é pedra de ajuda, Ebenezer é um local e não necessariamente até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor é uma frase de Samuel que ganhou força como significado de Ebenezer. Mas Ebenezer é a pedra de ajuda. Nesta quarta-feira à noite, em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, quero pegar emprestado de Samuel a frase que ele registrou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aí há 6 meses de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. Falei com a minha igreja, os pesquisadores, o mundo científico está tentando entender por que a África não aconteceu aquilo que todo mundo esperava, ainda não aconteceu, e tomara em Deus que não aconteça. A Europa, em alguns momentos, oscila, mais casos, menos casos, mas se esperava uma reação melhor da Europa. Na América do Norte, está sendo atingida de uma maneira que a maioria não esperava, é uma potência. Na América do Sul, a gente tem visto alguns países sofrendo, e no nosso caso, no Brasil, esse final de semana que passou, todo mundo viu, quase que uma despreocupação com o vírus. Mas cada um tem tomado as suas decisões. Samuel não estava vivendo uma pandemia por conta de um vírus. O texto, quando Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero pegar esta frase emprestado para dizer que passados 6 meses, passados 5 meses, ou passado a sua vida, que você nesta quarta-feira, você possa dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que seja uma frase vinda do fundo do seu coração, vinda do seu interior, que haja um culto pessoal com Deus, para que você possa realmente expressar, não num ritual religioso, não numa simples leitura do texto, mas que você e eu possamos, nesta quarta-feira, expressar, até aqui nos ajudou o Senhor. No cenário de Samuel, o primeiro ensinamento que eu quero tirar é que até aqui nos ajudou o Senhor, porque derrota foi transformada em vitória. Coloque isso no seu coração. Samuel pega uma pedra, Ebenezer, que naquele momento vai ganhar esta situação, esse caráter de pedra de ajuda, porque o povo de Deus venceu os filisteus no capítulo 7. Mas, irmãos, eu tento de toda forma trazer para você que está me ouvindo, para a minha igreja, que você precisa entender o contexto todo. E o contexto do capítulo 7 pede que você volte ao capítulo 4. Ele pede isso. Você não pode ignorar que no capítulo 4, há 20 anos atrás, os filisteus derrotaram o povo de Deus. E se você ler o capítulo 4, verso 1, verso 2, 34 mil, eu vou repetir, 34 mil judeus, 34 mil pessoas, 34 mil soldados foram mortos pelos filisteus. E onde aconteceu essa derrota? Em Ebenezer. Ebenezer é o nome de um local. E naquele local aconteceu uma derrota. Queridos, coloque no seu coração. Quando Samuel, no capítulo 7, coloca uma pedra, um marco e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra é pedra de ajuda, a pedra está simbolizando Deus, até aqui nos ajudou Deus, mas Samuel quer que eles voltem no capítulo 4, olha só, até aqui nos ajudou o Senhor,
mas nós tivemos que passar pelo capítulo 4. Queridos, para viver o capítulo 7 de 1 Samuel, em alguns momentos, tomara em Deus que não seja na vida de todo mundo, mas você está me vendo, você está me ouvindo e talvez você já tenha passado pelo capítulo 4. E passar pelo capítulo 4 não é fácil. Mais fácil, melhor, cria um clima maravilhoso num contexto religioso de igreja. Queridos, repitam comigo 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Ebenezer, e todo mundo, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ebenezer é pedra de ajuda. E a pedra de ajuda que Samuel está colocando ali, ele está dizendo aqui, derrota foi transformada em vitória. Glória a Deus. Na sua vida, coloca uma pedra de ajuda. Ela não elimina o capítulo 4. E eu não estou dizendo para você viver o capítulo 4. O capítulo 4 já passou. Eu estou dizendo hoje para você que é o primeiro ensinamento. Samuel coloca uma pedra e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a derrota foi transformada em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ensinamento que eu quero tirar para o seu coração, também neste capítulo 7, transforme ressentimento em gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, se você ler o versículo 2 do capítulo 7, o autor sagrado ele registra, passado 20 anos, a derrota do capítulo 4, onde 34 mil pessoas morreram do povo de Deus, havia passado 20 anos, havia ressentimento. A derrota ainda estava com o povo de Deus, a arca do concerto foi levada. Queridos, imagina você viver 20 anos amargurando uma derrota, onde 34 mil pessoas morreram. Samuel coloca uma pedra e ele diz, Ebenezer, ou seja, ele faz o povo voltar 20 anos atrás para o local da derrota do capítulo 4 e ele verbaliza naquele momento para as pessoas que estão ouvindo, até aqui o Senhor nos ajudou. Samuel não está dizendo, esquece a derrota, ele está dizendo, esquece o ressentimento, aquilo que você está carregando há 20 anos, acabou agora em nome de Jesus. Quebra isso agora em nome de Jesus. Isso não apaga a derrota, isso não traz de volta os 34 mil que morreram, mas isso nesse momento traz de volta ao povo a gratidão. O Deus do povo de Deus venceu os filisteus. Mas o povo às vezes quer ficar preso há 20 anos atrás, que é verdade, é realidade, é dor, é sofrimento. Mas Samuel está te dizendo nesta quarta-feira à noite, coloca uma pedra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a derrota de 20 anos foi transformada em vitória, e porque o ressentimento de uma derrota foi transformado em gratidão, porque o Deus do povo de Israel trouxe a vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Coloca uma pedra, a pedra de ajuda. Para a gente finalizar a mensagem desta noite ao seu coração, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Pedra de ajuda. Ebenezer é o local da derrota. Agora Samuel coloca entre Mispa e Sem, ele coloca no meio uma pedra, um tótem. Ele coloca ali algo visível para que tantos os de Sem quanto de Mispa não possam reclamar da distância. Ele coloca no meio, ele coloca ali uma pedra visível para que a geração presente e a geração futura pergunte, por que tem essa pedra aqui? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque aquela derrota de 20 anos atrás foi transformada em vitória, porque o ressentimento da derrota foi transformado em gratidão. E o terceiro ensinamento, não enfrente o inimigo sozinho. Queridos, não vá na cara e na coragem. Não faça isso. No capítulo 4, no verso 17, quando morreram 34 mil pessoas e os filisteus venceram o povo de Deus estava distante de Deus.
E eu quero ler o versículo 17 do capítulo 7 de 1 Samuel. No capítulo 4, quando da derrota, o povo estava distante de Deus. No capítulo 7, no verso 17, porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Vou repetir. E Samuel voltava para Ramá, porque estava ali a sua casa, a casa de Samuel. E ali Samuel julgava a Israel, e edificou um altar ao Senhor. Ou seja, na cidade de Samuel, na casa de Samuel, apesar de ter uma pedra entre Mispa e Sem, na própria casa de Samuel, no bairro de Samuel, na cidade de Samuel, no país de Samuel, ele edificou um altar, porque Samuel entendia que ninguém ganha do inimigo sozinho. Queridos, inimigo não marca a hora. No capítulo 7, o povo de Deus vê que precisa se aproximar de Deus. No versículo 7, no versículo 6, no versículo 8, no versículo 9. É só você ler. E o povo vira para Samuel e vamos clamar ao Senhor. Que atitude positiva. Mas num desses versículos está escrito, e ouvindo o inimigo, ou seja, o povo de Israel, ele convida Samuel para mudar o seu cenário. Aquela derrota do capítulo 4 tem que ser apagada, tem que ter um novo tempo, tem que ter uma nova era, tem que ter uma nova geração. Então vamos clamar ao Senhor. Queridos, o autor sagrado, ele registra, e ouvindo os inimigos, sempre tem alguém para contar para o inimigo. Mesmo que você esteja imbuído de clamar ao Senhor. E o texto continua dizendo, e Samuel está sacrificando quando os inimigos chegam. Coloque no seu coração, inimigo não tem hora marcada para chegar. O povo está fazendo tudo certo. O povo está orando, o povo está clamando, o povo quer apagar a derrota do capítulo 4, o povo quer apagar o ressentimento da derrota do capítulo 4, está num culto a Deus. Quem é que chega? O inimigo. Porque inimigo não tem hora marcada para chegar. Alguém contou para os filisteus, o povo de Deus está se reunindo. E eles logo imaginaram, estão se reunindo para fazer alguma coisa. Eles queriam apenas louvar ao Senhor. Mas o inimigo está sempre com esse pensamento. E algumas pessoas, inclusive no mundo religioso, é incrível como o primeiro pensamento que vem à cabeça sempre é parecido com o dos filisteus. Estão se reunindo, maquinando alguma coisa. Não consegue imaginar que quando alguém se reúne, pode ser para louvar ao Senhor. Cuidado, não tenha somente esse tipo de pensamento, não sejamos ingênuos, mas algumas pessoas, inclusive no mundo religioso, parecem os filisteus. Quando o povo de Deus se reúne, estão sempre maquinando, estão se reunindo para fazer alguma coisa, estavam simplesmente louvando ao Senhor. Mas você que é crente, inimigo não tem hora marcada para chegar. Enquanto o povo de Deus está tentando apagar o capítulo 4, apagar a derrota, apagar o ressentimento, o sentimento nocivo e transformar em gratidão, chega o inimigo. Aí vem o versículo 10 do capítulo 7 e diz lá, e trovejou o Senhor a sua voz. E os filisteus caíam por terra, porque o Senhor trovejou a sua voz. Enquanto o povo adorava a Deus, enquanto o povo louvava a Deus, os inimigos iam caindo, porque Deus trovejou a sua voz. A derrota do capítulo 4 está sendo apagada agora, porque o povo de Deus agora não está lutando sozinho. Enquanto eles estão louvando ao Senhor, a voz que o Senhor trovejou está derrubando os filisteus. E tal qual eu falei, quando falei sobre a pesca maravilhosa no domingo, o milagre veio em 4 mãos. Deus quer fazer milagres na tua vida, mas não fique esperando só o milagre feito pelas 2 mãos de Deus. Deus troveja a sua voz, os filisteus começam a cair, aí o povo de Deus se levanta e no versículo 11,
vão atrás para derrubar os inimigos, não ficam apenas esperando trovejar da voz de Deus. E no versículo 11 do capítulo 7, diz lá: e os filisteus foram derrotados pelo povo de Deus e nunca mais voltaram a atacar o povo de Deus. Milagre em 4 mãos. Neste caso de hoje, de 1 Samuel, na realidade, Deus trovejou a sua voz. Que Deus hoje possa trovejar a sua voz na sua vida e os seus inimigos saiam correndo e você termine o trabalho, porque você não está lutando a guerra sozinho. Finalizo aqui a palavra desta noite, nesta quarta-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ebenezer era um local... Ebenezer é pedra de ajuda, e aqui nesse contexto ficou muito conhecido como Ebenezer. Aí todo mundo diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O texto fez com que isso acontecesse. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque a derrota foi transformada em vitória. Porque o ressentimento, porque o sentimento nocivo foi transformado em gratidão, e porque o povo de Deus aprendeu a lutar a guerra com Deus. Não lute sozinho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar com Deus, encerrando o culto desta quarta-feira. Que você possa, mais uma vez, tirar do texto aquilo que eu não vi, tirar do texto aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Mas quando você declarar vitória, não fique preso apenas naquele texto, porque o processo pode ser um processo mais duro. O milagre chegou, a vitória chegou, mas o processo foi duro. Eu estou tentando passar essa perspectiva, essa visão bíblica para as pessoas. Não deixe de crer no milagre. O milagre vai chegar, mas o processo, ele pode ser um processo doloroso. E muitas vezes a gente está ignorando o capítulo 4 de 1 Samuel e queremos viver apenas o capítulo 7 de Samuel, apenas verbalizando: até aqui nos ajudou o Senhor. Tem mais coisas a serem feitas. Que Deus possa te acrescentar uma semana abençoadora e que você possa ser bênção na vida das pessoas e que você possa colocar uma pedra, a pedra da ajuda, e pode falar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, encerrando aqui o culto desta quarta-feira, estudamos um texto onde Samuel e o povo de Deus derrotam os filisteus, os inimigos que haviam vencido há 20 anos atrás o povo de Deus, e aquilo carregava o povo de Deus para o fracasso, para o desânimo, para a vergonha. O ressentimento, o sentimento nocivo, ele dominava o povo de Deus. E nesse texto de 1 Samuel, o povo de Deus se reúne para clamar a Ti. Deus, que nesse momento, nesta quarta-feira, cada um de nós que estamos assistindo esse culto, nós que somos crentes em Cristo Jesus, apesar de existir 1 Samuel capítulo 4, eu vou me ajuntar para clamar ao Senhor. Porque um ressentimento, uma derrota não vai me derrubar. E Deus, nós vimos aqui pelo registro bíblico que o povo de Deus se reuniu, os inimigos chegaram, alguém avisou os inimigos que o povo de Deus estava reunido, e quando os inimigos chegaram, Deus trovejou a sua voz, e os inimigos começaram a cair, e o povo de Deus foi atrás dos inimigos e venceu o inimigo. Que nesta noite Deus troveje a sua voz na sua vida e os inimigos comecem a cair e você saia vitorioso, porque você colocou na sua vida: eu não vou lutar sozinho. Deus, que fique claro esses ensinamentos em nossas vidas. Você foi abençoado. Seja um abençoador na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém e amém.